O Aprendiz Celebridades começou com muitas surpresas, muita garra e muitas celebridades. No nosso primeiro episódio, eu marquei um encontro com as nossas 15 celebridades num local, no mínimo, inusitado. Eu gostei da pontualidade. Primeiro grande teste de vocês, nós pedimos 10 horas da manhã, faltam 30 segundos. Daqui não vai ter a primeira prova do aprendiz, mas aqui vai ter uma prova que vai ser fundamental e importante para todos, mas principalmente para um de vocês. Nossas 15 celebridades começaram a ser desafiadas no picadeiro de um circo. Respeitável público! Era assim que ele começava o espetáculo. Justus me dá tic-tic nervoso. E se muitas delas nos surpreenderam, algumas nos decepcionaram. E decepcionaram muito Ana Moser, Beth Zafir e da Alexia Deschamps. Por isso, além de não participarem da primeira tarefa do aprendiz, as três foram imediatamente selecionadas para a nossa primeira sala de reunião, na qual uma delas seria eliminada. Eu quis testar em vocês a capacidade que vocês têm de administrar tempo. Pronto, então vou falar só de tempo. A pior administração de tempo dos 15 foi de vocês três. Como é que pode subir lá e usar o tempo como você usou? Você vai lá fazer uma interação que não acontece, aconteceu um segundo e acabou, e você não usou o tempo. Ficou claro para meus dois conselheiros Cacá Rossetti e Renato Santos, e para mim também, que Alexia Deschamps deveria ser a nossa primeira grande eliminada. Ela parecia que já desconfiava da sua eliminação. Lamentavelmente, a pessoa que nós decidimos que não vai continuar conosco e que vai sair precocemente eliminada do aprendiz hoje é você, Alexia Deschamps. Foi também nesse primeiro episódio que você conheceu outra grande novidade do Aprendiz Celebridades, o desafio do líder. Então temos aqui 3 barracas, ok? Tá? Frutas exóticas, e traz uma vantagem competitiva para a equipe que aquele líder representa. Foram 3 partes do desafio envolvendo frutas. Seus preços? R$14 o quilo. 10. E os seus pesos? Checar comigo? Vamos ver. Opa! E tivemos um vencedor por uma margem pequena. Você levou os 10 pontos daqui e vence o desafio do líder. Após escolher os nomes e os logotipos de suas equipes, os 2 grupos se apresentaram num centro de distribuição de uma importadora de São Paulo para conhecerem qual seria a sua primeira grande prova. Então vocês vão receber 2 barracas cada equipe. Vai ganhar a prova quem realizar o maior volume de dinheiro. O líder vencedor traz 50% a mais de dinheiro para a equipe. Vocês vão receber R$7.500 em vez de R$5.000 da equipe Fênix. Como cada um vai enfrentar esse desafio inédito na carreira deles? Quem vai se destacar? Quem vai nos decepcionar? Qual das nossas celebridades vai ser a grande vencedora desta incrível temporada? Senhores, com licença, esse é o seu dossiê para essa prova. Obrigado, Renato. Renato, antes de abrir, eu posso fazer uma pergunta? Aqui. Pode. Segura. Esses R$7.500, a gente tem que abater depois do que a gente vender? Eles não vão ser computados, está escrito no dossiê. Todas as dúvidas de vocês vão ser esclarecidas lá, mas te respondendo, eles não poderão ser computados no seu resultado. Será determinada a equipe vencedora aquela que conseguir o maior volume de dinheiro em espécie e ou cheque à vista a partir da venda dos produtos do varejão. Não estava claro, mas ele já esclareceu que a gente tem que abater o dinheiro que a gente gastar. Eles não poderão ser computados no seu resultado. Tá, então é o lucro mesmo. Nós estamos trabalhando em cima de um panfleto que nós vamos usar para chamar a atenção do público, para dar uma enriquecida no visual da banca. Eu acho que o Naim vai querer assim. Eu acho grande, mas se ele gostar, tudo bem. Agora, ele precisa dar o aval. O Walter Leone está gentilmente fazendo essa consultoria, entre aspas, né? A equipe Fênix
decidiu pedir a consultoria, que foi gentilmente cedida pelo Leone, aqui da Rioja. Ela quer um bacalhau, uma peça. Uma peça bonita. Então a gente quer fazer uma promoção. A pessoa que for na nossa barraca e comprar, um exemplo, R$70 na nossa barraca, vai poder concorrer a esse prêmio. Olha o bacalhau da Mônica! Uhul! O caqui agora você está vendendo? R$20. Eu preciso vender isso aqui amanhã numa feira. Então preciso comprar de você um pouco mais barato. 170. Quanto? Não, o 3 quilo. e 6. Não, 3, isso da caixa, já tenho 3 ali. O Naim é turco, né? Então vai, convence, pichincha. Priscila, Naim, eu tô aqui na barraca de batatas. E nós estamos pensando em comprar 500 quilos de batata, meia tonelada. Não sei se eu comprei pouco, mas comprei de boa qualidade, comprei a bom preço. Então, Ed, querido, obrigado. Boa sorte. Obrigado mesmo. Nós fomos negociar fruta, escolhemos uma variedade maior, conseguimos comprar tudo, caqui, mangas, peras, maçãs, laranja, melão, batatas e limões. Gastamos R$2.000. Do lado tinha as embalagens que a gente foi comprar, a gente ganhou tudo. É pra vocês? É pra nós. Vamos ajudar? Claro. Vai levar, não vai pagar. De graça? De graça. Fala sério. Você deu? Ô, cara, poxa vida. Fazer a mexerica. Leva só 10 também, né? Leva 10, para você ganhar dinheiro, né? A gente conseguiu aqui, num único fornecedor, encontrar todo o pool de frutas que a gente precisava. Próximo passo agora, comprar legumes e verduras. Qual é o preço da cenoura, a caixa, hein? Pra mim, né? Não, qual é o preço normal? O preço pra mim. Ela, hein? Pra ela. Essa aqui, R$20 eu consigo fazer. Michele foi uma surpresa, porque ela é mega proativa. Eu devo confessar que, nesse aspecto, quem tomou a frente nas negociações foi a Michele. 2 berinjelas de brinde. 2 de berinjela de brinde? Fechou. Mônica, oi. Oi. Tenta ligar pra algum lugar que a gente consiga o que a gente precisa. Embalagens. A gente vai correr atrás disso. Agora eu tô no shopping, eu preciso comprar algumas coisas para tentar decorar a nossa barraca. Olha, isso aqui bem legal, serve isso aqui, corta e já serve assim. Já corta e serve. Legal. A Mônica, eu gosto muito do jeito dela, apesar da gente não trabalhar de maneira parecida. Ela tem muitas qualidades, diferentes das minhas, assim, eu acho isso muito bom. Ganhamos? Vem aqui, muito obrigada. E o melhor de tudo foi que a gente conseguiu tudo de graça. Vai ser tudo de presente. Falta resolver a gente tomar banho. Ó, vou passar pra vocês atualizado até agora. Descansar um pouquinho. O grupo decidiu descer pra jantar, a Maria Cândida resolveu ficar pra descansar até o horário de sair. É nós. Então eu comentei com o Cris, de repente, a gente deixar ela descansar pra acordar de manhã 100%. Não adianta nada ela ir pra lá agora cansada, não conseguir ajudar e tá pior ainda mais tarde. Eu acho que ela tem que ir. É um grupo, isso é uma prova e querendo ou não querendo, eu tenho uns 20 anos a mais do que ela, tô aqui firme e forte, também não dormindo e nada assim. Se ela estiver muito cansada, ela tem que me dizer que tá cansada, então pra eu poder decidir. Vou deixar aqui a parte, então. Tá. Cândida? Nós vamos até o local, agora 10h15 o carro está aí na porta, para ver e montar as barracas e tudo mais. Como é que tá o seu ânimo? Diz para mim. Porque eu estava dizendo para eles, ó. Não, tô bem. Se eu estou essa semana como líder, mas uma liderança democrática, porque senão vira ditadura. A Priscila tinha batido na minha porta uma vez, eu tava me arrumando e tava indo, era 10 horas. Eram 9h57 quando eles bateram no meu quarto. Então eu ainda tinha 3 minutos para chegar no ó. É ruim tu ir agora te sentindo cansada, de repente ter que ficar virada. Presta atenção, pode ser que a gente não volte mais hoje. Fique direto lá. Aí ela falou que estava se sentindo super bem, que queria ajudar, que queria colaborar, a gente respeitou a decisão dela. Eu achei que pode ter sido uma manipulação. A gente vai ter que ir direto daqui com o caminhão, com a barraca, com tudo, pro Varejão Carrão. E vocês daí vão pra lá e, por favor, levem o nosso lanche. Pode ser assim? Sim, Michele. Sim, mas a equipe pode ser dividida em duas. Os meninos que já estão aí podem montar, porque é só a montagem. O Nico tá falando
A equipe toda, até porque a gente tem que se juntar para conversar, nem que seja lá, entendeu? Nós estamos acordados desde 6h30, né? Foi o dia inteiro trabalhando e acho que a gente vai ficar virado mesmo. Cara, ele é um líder. Sim, vamos todos. Eu não gosto de confusão, ficar discutindo quando não vai levar em nada, daí eu saio fora. A gente tem que estar lá agora, a gente tem que montar essa barraca. Vamos, então... Cheguei até a me alterar um pouco, não com ninguém, mas em função de que eu queria muito estar com toda a equipe aqui. Eu sei. Respira, meu amor, por favor, você é um doce. Eu sei. Você é doce. Eu sei, eu sou dura também. Eu sei que a gente tem que fazer. Mas agora não é o momento. Eu sei, não, mas a gente tem que fazer. Eu sei. Você entendeu? Eu a gente entendi. tem que fazer. Mas foi o que eu falei pra eles. Eu decidi isso e é isso e pronto. Eles estão lá o dia inteiro, eles vão lá e vão trabalhar também agora. Vão descarregar. Posso falar uma coisa, por favor? Vou acabar no carro, tá? Calma. Vou acabar. Dá muita energia, muita energia, muita energia. Bom, meu querido, cadê o nosso caminhão? Nesse momento está acontecendo a montagem da barraca, que acho que era o momento mais temido da montagem da feira. Kid, linha de montagem, vai. Vai lá alguém, tá. Vai lá alguém, gente. Aonde? Pega outra ponta. Vai, mão na obra aí, pessoal. Bora. Conseguimos montar a barraca? Nós estamos esperando vocês. Bom, agora estão todos aqui, cada um está numa função. O que me é mostrado é que todos estão ali super empenhados. Óbvio, cada um tem ali a sua ressalva em relação à minha liderança. Nada me foi dito, mas eu tenho certeza que as pessoas estão me abraçando. Barraca. Pode botar celebridades aqui. Sim, bem grande, é isso que eu vou fazer. E vai escrever nosso nome aqui. Volta pro hotel vai ser meio impossível. Acho que não vai dar pra voltar. Ou a não. gente se organiza bem pra... Ou volta. Bom, eu fico aqui porque eu sou responsável, então eu não tenho como ir. Vai descansar a cabecinha, vai na volta, gente. Eu já tô acertado com ele. 5 horas a gente tá aí. 5 horas vocês estão aqui, ok? Vambora. Vem com a cabeça fresca, com pique. Olha eu quero só. vocês aqui com pique. O carro tá carregado, esse aqui, né? O Naim e a Priscila ficaram lá tomando conta dos produtos, dos alimentos e dando um retoque final no que precisava. Então vamos lá, firme e forte. Pra que eu vou voltar pro hotel, longe do jeito que é? Não, eu tô ótimo. Eu vou jogar uma água no rosto e também não vou ficar atrás, não. Vou estar junto com eles ali, de peito aberto. Eu acho que essas 2 horas que a gente descansou foram essenciais para a gente ficar bem, com bastante disposição para trabalhar bastante. Agora nós vamos dar uma descansadinha e deixando eles aqui para fazer um restinho de coisa. Como tô há 30 horas sem dormir, a gente vai até o hotel, vou dar uma descansadinha, trocar de roupa, tomar um banho, então aí a gente vem para a hora da xepa. 5 a dúzia, vou dar brinde! Você concorre, no final do dia, a um bacalhau. Quando o violino tocar, o preço vai baixar! A gente está tentando chamar os clientes para perto da barraca para poder oferecer os produtos. E aí, bom, gostou? A gente está com uma barraca, a barraca do aprendiz, e nosso preço é o melhor preço da feira. Vocês querem dar uma olhadinha? Vamos pregar panfletos, para chamar mais as pessoas, para a gente vender tudo bastante, as batatas, as frutas. Escolha à vontade, é a batata 2,50 aqui. Ela quer 2 sacos, ela vende batata, ela é nossa concorrente. Leva 2 sacos. Amanhã eu vendo ela mais cara, um pouquinho, e nossos freguês vêm comprar na nossa banca, né? Falar com a produção, que eu preciso falar com o Naim. Pera aí, vamos ver se eles conseguem. Não, ele vai dançar, esquece. Não vão deixar? Ah, não, pode ser que eles batam na porta dele. Sim. Você tem 2 ligações perdidas no seu celular. Ei? É isso? Seu time também tem que falar com você. Já tá aqui. Naim? Ô, Cristiano, presta atenção. Eu tinha acabado de dormir, meu querido. Eu tirei a lente. Aconteceu uma reviravolta aqui, foi uma decisão do executivo. $2,50 o quilo. A história é a seguinte, a gente vendeu
todos, só sobrou 100 de batata agora em cima da bancada. A mulher veio e comprou 4 sacos nossos, deu 500 prata. Certo. Vai acabar. Você quer que eu liguei compre lá, mais? eu liguei lá no Ed, lá na Kibel. Aquela batata ele não tem mais. Escuta, eu tô dormindo falando com você, meu. Então deixa, se eu conseguir comprar as batatas, eu vou comprar aí pelo menos. Você acha que eu já empatei o capital investido? Ainda não. Não investe mais. Você me vende agora frutas. Faz preço Não, na fruta. não compra mais então. Vende fruta até acabar, entendeu? Se você fizer uma compra acima de R$50, você ainda concorre, no final do dia, a um bacalhau. Já comprou? Então tá bom, desejo um bom feriado pra você e pra família. Não quer? Tá bom, não, tudo bem. Até agora a gente não teve, de fato, nenhuma venda que chegasse ao valor pro sorteio do bacalhau. É 2 com 2, 4. Pedro, ele deixou a caixa de dinheiro aberta. E a gente poderia perder. Porque se voa o dinheiro na feira, se alguém passa e pega, é bobo, mas é um pouco imaturidade dele mesmo. Tudo certo? Não perdeu a hora? 11h20. Beberam todas as batatas, comecei a dormir. Vamos, troca, vamos lá. Vamos lá, 5 minutinhos. E tô voltando lá pra feira, não consegui dormir, quando eu tava dormindo, me ligaram de lá, mas tudo bem, uma causa nobre, então meia tonelada de batata foi bom, agora eu quero lucro nas frutas, a gente tá indo pra lá. Deixamos tudo mastigado. Colocamos Tem que se preocupar com isso. quase meia tonelada de eu e você. Tem que delegar. Alguns vão montar e Não, uns mas vão eu não quero que o vender Roberto primeiro, Justo depois- depois diga, você deixou a sua equipe lá. Não deixou. Eu Tem que Não. delegar, todo mundo tem que descansar um tempo X, ninguém é de lá. Não sei se fez tanta falta não estar aqui por uma boa parte da execução. Foi uma decisão do grupo, alguém tinha que ir, então essa baixa de 2 pessoas ia ser independente de quem fosse. Me diga! Me diga que acabou! Tá bonito, Me diga hein? que acabou! Se o Nainha Priscila tivesse aqui o tempo todo, teria ajudado muito. Se tivesse ali 6 mãos, eu poderia cuidar 100% da contabilidade. Nova oferta, laranja boa, 1,50 dúzia. 1,5 kg, R$3. Muito obrigado, boa Páscoa. Fica aqui duro aí. Vendemos tudo que tinha, não sobrou nada. Chegamos à conclusão que é melhor vender do que ficar com a barraca cheia. A nossa estratégia está sendo vender desesperadamente a qualquer preço as coisas. Um mamão vendido por R$1 não vai dar lucro nenhum, talvez até a gente fique no prejuízo. Eu tô me perdendo, vendi coisa preço errado já, vendi mais barato. É realmente muito cansativo, muito difícil raciocinar. Quanto que eu tenho que pagar? 5. Só 5? Bonitinho, bonitão. Vai comprar tudão. 7 caixas vendidas pra ele. Você quer quantos pepinos? Eu quero um só. Um só? Tá ótimo. Se para ganhar, né, a tarefa, o volume de venda, eu acho que a gente conseguiu um valor razoável. Cada montinho aqui tem 500, tá? Então bota mais os 500 aí, por favor. Eu estou bastante feliz com a minha equipe. Eu tenho certeza que todos fizeram o suficiente. Bem-vindos àquela sala onde vocês não vão querer estar nesses próximos meses. Essa sala vai ser palco de todos os resultados de tarefa. Isto posto, começando com você, Nico, qual foi a estratégia adotada? O que você pensou com o seu grupo, obviamente, quando você liderou essa tarefa para chegar no resultado que você chegar? Bom, Roberto, a gente quando recebeu todas as instruções, a gente fez o brainstorming e depois saímos em busca do que seria vendido. E muito em função de uma indicação do Leone, do Elahi Odia, a gente foi para o Mercadão Municipal. A gente tinha ido lá, a princípio, para estudar uma possibilidade de uma consignação de mercadoria. Mas, infelizmente, não deu certo porque estava fechado. Tá com uma vozinha de derrotado, assim, por quê? Você acha que você perdeu essa tarefa? Não, eu Você acho tá que o com meu um farolzinho baixo? É porque eu passei a noite em claro, talvez. Eu não me alimentei adequadamente. Eu dei o meu sangue junto com o meu grupo.
Tudo bem. Bom, Naim. Quando eu vi que a gente teria que comprar frutas e escolher uma opção de legume, eu falei, se a GESP de cara. Então nós fomos lá, conseguimos um preço bom nas batatas e compramos 500 quilos de batata. Isso já era 2 e pouco da tarde, fomos para frutas. Andréa, muito, correndo bastante. O Cris designou-se como nosso tesoureiro. E eu cotava preços. As meninas fizeram no hotel o layout. Eu queria que as nossas fotos estivessem lá, o nome da Next, e usássemos o que a gente tinha de melhor, que era o Aprendiz Celebridades. Queria só entender, depois quero um pouquinho a palavra dos outros também, para deixar vocês participarem, mas rapidamente, Nico, você ouviu aí algumas estratégias adotadas por eles, entre elas, usar o Aprendiz Celebridades, a imagem deles, para tentar atrair mais pessoas. Será que você achou isso bom? Ou por que você não fez uma coisa parecida? A princípio, eu não tinha certeza se eu poderia usar o nome, se eu poderia usar o seu nome. No dossiê? Então, a tinha gente alguma referência no dossiê dizendo que você não pode usar o Aprendiz Celebridade? Não, então, mas... se não tinha, e que você não tinha certeza do quê? Alguém tem alguma coisa a comentar sobre isso daqui? Eu tenho. A gente usou a Barraca das Celebridades, sim. A gente botou um cartaz com a Barraca das Celebridades, com as nossas fotos, todas que a gente foi justamente usando a nossa imagem que está ali para ser um chafariz, com uma montagem de uma promoção também. Seria um chamariz, também. Um chafariz. Chamariz. Um chafariz. Desculpa. Eu sugeri o violino porque eu tentei buscar os talentos, as armas que eu tinha dentro do meu grupo. E quem que fez com o bacalhau? Eu. Nós também. Vocês também? Sim. Todo mundo ganhou um brinde. Como assim? Alguma promoção, alguma coisa? Os produtos da Larissa. A batata que estava vendendo a batata. Vendendo a assim, batata. O cara que comprasse lá concorria a um bacalhau. Ao bacalhau. R$50 era para concorrer ao bacalhau. Não passou pela cabeça de você? Não passou. Não passou. Água, passou sim. Água, ele queria dar aguinha, ele queria dar aguinhas para todo seria mundo, um dia de calor. quente. Achamos água e garrafinha ali. E aí, quem não comprou? Porque a gente achou que ia ser proibitivo o custo. Ah, é? E você não gastou todo o dinheiro? Não. Ainda você tinha 50% a mais do dinheiro? A gente achou que ia ter que comprar mais mercadoria no meio do caminho. Só você não comprar? Não. Uma coisa não entra na minha cabeça. Juro, não entra na minha cabeça. Ou vocês estão vivendo no mundo da lua, ou eu estou vivendo no mundo da lua. Vamos decidir quem está vivendo. Eu entrego para uma equipe R$5.000. Para outra equipe, graças a mérito total do senhor Naim, numa competição árdua, desafio do líder, R$7.500. A equipe Next gastou em frutas e batatas R$3.273. Estou errado? É isso? É isso, na cabeça. É isso. Eu estou com todos os nomes aqui. A equipe Fênix, dos R$5.000 que tinha na mão, gastou R$2.211,47. Por quê? A gente sabia que se comprasse muita coisa, poderia não vender, ia sobrar. E se não vendesse? Jogava fora. Ia jogar Jogava fora? Eu queimava. E o que acontecia? Eu queimava tudo, vendia. Dá por 1 centavo, cada um vende por 5 centavos. Era mais 5 centavos. Roberto. Não estávamos avaliando por lucro. Quer ler o dossiê? Volume de venda. Falei claramente. Vocês estão loucos. Gasta os 7.500, compra água. Compra o que você quiser e não devolve o dinheiro para a produção. Eu perguntei pro Renato. O que o Renato respondeu? Lucro líquido. O que você falou? Eu respondi que isso estava muito claro no dossiê. Eu vou te falar uma coisa, né? Eu falei lucro líquido. Cristiano, você mencionou lucro líquido e eu te respondi. Está muito claro no dossiê. É a primeira a gente mudaria completamente a estratégia. Cristiano, eu teria que comprar. meu Cristiano, era a primeira linha do dossiê. Eu falei claramente o seguinte: vocês vão ser avaliados pelo volume total de vendas. Qualquer ignorante do mundo dos negócios sabe o que quer dizer volume total de vendas. Se eu falasse, vocês vão ser avaliados pelo lucro, que pode acontecer ainda nesse aprendiz, aí vocês têm que pensar em economizar o dinheiro. Ainda falei que a vantagem competitiva desta equipe, ter 50% a mais de dinheiro para comprar mercadoria, era espetacular. Eu citei E isso. não foi usada. E a outra equipe, em vez de também sacar isso e jogar 5 pau de mercadoria lá, ou comprar outras coisas para dar de brinde, ou fazer o que quiser, também não fez. Eu questionei. Eu não quis. Você questionou? Eu E que fiquei aí que aconteceu, Mônica? Eu perguntei para ela. Tudo, porque a gente tem que vender mais. Eu falei o dia inteiro. Só que Vender nós não mais é tivemos importante. tempo
Falei, não é à toa que o Roberto deu R$ 2.500 a mais para eles, como sendo uma grande vantagem. Isso mas se fosse computado na venda, seria uma injustiça e para vende você. mais. Claro, compre mais e venda mais. Por isso que a gente foi atrás de brindes, a gente foi atrás de tudo que a gente podia ganhar, Você imagina, ter gente, parceria para conseguir vender. se eu tô no time de vocês, eu penso assim, gente, nós estamos comprando R$2.200 de mercadoria. Os caras têm 7,5 pau. Estamos perdidos. Olha aqui, vou ler. Objetivo. Administrar 2 barracas de feira em um varejão de São Paulo, sendo uma de fruta e outra de verdura e ou legume, a fim de conseguir o maior volume de dinheiro com as vendas de produtos específicos. Aqui, ó, primeiro item. Tem alguma coisa aqui escrita de que o gasto que vocês terão será deduzido para a margem de lucro ser avaliada? Ganha equipe que deram mais lucro? Não, ainda fiz questão de dizer que a vantagem competitiva dos 7.500 não ia ser avaliada porque esse dinheiro não vale nada. Só vale para comprar mercadoria. Agora, os dois fizeram o mesmo erro. Esse erro custou a prova para vocês. Porque aquele que tivesse sacado isso, teria comprado um monte de mercadoria. Ou, de novo, a tua água. A água era R$1,30. Só que você devolveu o dinheiro, cara pálido. Meus conselheiros, fala um pouco da tua visão da tal da promoção que você estava me dizendo nos bastidores. Eu quero que você diga isso. Bom, primeiro, Roberto, eu queria comentar que foi bom ver que vocês demonstraram ao longo desses 2 dias que ser celebridade é mais do que saber cantar, representar, dançar, né? Vocês tiveram energia, vocês tiveram compromisso e foram persistentes. Mas, por outro lado, vocês vão começar a aprender agora que vencer essa competição é mais do que ter energia, persistência e comprometimento, né? É preciso usar a inteligência também. Porque vocês que tiveram uma ideia, a princípio genial, e negociaram brindes, e negociaram um grande brinde, que é um bacalhau norueguês de excelente qualidade, colocaram esse trunfo maravilhoso a um preço que estava muito acima do ticket médio, que é o gasto médio que cada consumidor tem na feira. Então, às vezes, a exaustão física não basta. É preciso ter a inteligência que faz diferença para o sucesso dos negócios. Agora eu quero saber, porque nós falamos bastante sobre isso, e o nosso raio agora vai cair sobre o senhor Naim e a sua equipe. O que o Cacá Rossetti se revoltou tanto? Quando eu cheguei na feira, logo de cara, a primeira barraca que eu visitei foi a da Next e recebi um par de folhetos. Aliás, e vocês... nem comentar um parênteses. Isso porque o tempo, eu sei disso, mas uma criança de 12 anos na impressora dela faz melhor. Não, exato. Confesso que num primeiro momento eu achei que seria uma comunicação interessante. Muito bem. Aí, a uma certa altura, caiu a ficha. Porque eu olhei para a barraca de vocês e não vi o senhor Naim. Não viu. Não vi a Priscila. Me informaram que vocês estavam no hotel dormindo e não havia nenhum problema em relação a isso. Mas daí eu me coloquei no lugar de um consumidor, de uma pessoa que estivesse passando ali pela rua e tivesse recebido esse folheto da mão de um de vocês 4. Fiquei imaginando, poxa, que bacana. Eu tenho que ir à feira hoje e eu adoro Naim. Eu sou fã do Naim, eu tenho todos os discos do Naim. Então, que ótimo. Hoje é um dia extraordinário, porque hoje eu vou fazer uma foto com o Naim, vou conhecê-lo pessoalmente, esse meu ídolo. Muito bem. Eu chego na barraca, olho para a direita, olho para a esquerda, não vejo o meu ídolo, o meu adorado Naim. Então, eu me sinto enganado. A mesma coisa vale para a Priscila. Eu acho a Priscila a mulher mais linda do Brasil. Eu quero pelo menos estar a 1 metro de distância da Priscila. Então que ótimo. Hoje é meu dia de sorte. Chego na barraca, olho para a direita, olho para a esquerda, espero um tempo, tic-tac, 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 e não vejo a bela, a deslumbrante, a estonteante Priscila que eu queria conhecer. Eu, sinceramente, achei que isso não era apenas um deslize, apenas um errinho. Isso está no Código do Consumidor. Isso chama-se propaganda enganosa. Isso é crime. O que vocês têm a dizer sobre isso? O que aconteceu foi assim, por volta de 6h30, 7 horas,
todo mundo começou a falar que nós tínhamos que descansar. O Naim falou, não aguento mais, preciso ir pro hotel. Vocês estão errados. Não, porém, eu estou errado. O Kaká foi tão veemente, ele ficou tão revoltado, ele é tão correto, tão certinho com as coisas, que ele falou assim, meu, isso para mim é gravíssimo. Como não houve nenhum comprometimento de resultado, face a essa atitude que vocês tomaram, não há desclassificação da equipe. Porém, quero dizer ao senhor Naim agora, eu disse a todos nesse aprendiz, que eu tive a melhor das impressões da forma, da energia, da vitória no desafio do líder, que te dava um início do aprendiz com vantagem competitiva. Quero dizer com fundo do meu coração que essa vantagem se anula nesse momento. Essa atitude... Eu recupero. Tudo bem, espero que sim. Vamos ao resultado da primeira prova. Roberto, você me permite só um comentário? Aí também está registrado aqui o fato de que você, como líder, fez uma escolha muito equivocada. É preciso saber a hora de estar presente. E você esteve presente na montagem do palco, mas não esteve presente durante o show, na maior parte dele. Então que isso sirva de lição e que você guarde isso para não repetir esse erro novamente. Obrigado. Bom, a diferença foi exatamente de R$ 458,90. É muito pouco. Uma equipe vendeu um valor líquido de R$ 2.454 e outra equipe vendeu R$ 2.912,90. A equipe que vendeu R$ 2.912,90 e ganhou a primeira prova do aprendiz é a equipe Next. Obrigado. Tô chateado de não ter usado essa grana toda. Exato. Olha, sua sorte é que a burrice foi feita do outro lado também. Uma coisa diferente dentro da nossa dinâmica atual é que a equipe vencedora vai ter a oportunidade de assistir de um local especialmente preparado para vocês aqui na emissora, a sala de reunião dos perdedores. Além disso, está preparando umas surpresas gostosas para uma pessoa. E geralmente vai ser o líder da tarefa. Então o líder da tarefa que venceu vai ter um benefício. Para evitar, senhor Naim, honestamente, que a sua equipe fosse prejudicada na sua liderança através de uma atitude muito bem levantada pelo nosso conselheiro, nós vamos penalizar o líder em não poder desfrutar desse prêmio. Ok, eu concordo. E vou pedir ao líder que diga qual das pessoas que na sua equipe você considera que entregou mais ou trabalhou mais, que você entregaria esse prêmio que nós lhe tomamos. André Nona. André Nona. Você vai embarcar para Lima, no Peru. Vai ficar hospedado num dos hotéis mais luxuosos da cidade, que é o Country Club de Lima, que é uma mansão de 1927. É considerado um monumento nacional da cidade. Vai ter a oportunidade de conhecer os pontos turísticos, de visitar locais onde viveram as antigas civilizações, fazer um incrível voo de parapente sobrevoando o Oceano Pacífico. Nossa! Primeira viagem sozinha. Além de se deliciar com a famosa culinária peruana. Aproveita esse passeio que foi organizado especialmente para você pela Prom Peru, Comissão de Promoção do Peru para Exportação e Turismo. Ok? Vejo vocês na sala de reunião. Vejo vocês. Obrigado. Obrigado. Cacá, Renato, obrigado. O hotel é a coisa mais linda, um sossego, o quarto é um charme. Gente, eu estou adorando. Equipe Next. Obrigada! Para mim, o ponto fraco foi não ter gastado a maior parte da verba em compras para poder vender mais. O objetivo era vender mais. Errei. Estava num grupo que acho que também tem a sua parcela de culpa. Acho que a gente se afobou e não fez o planejamento. Eu acho que esse foi o nosso grande erro. Eu realmente não sei qual é o limite de cada um. Tem coisas que às vezes precisam ser questionadas sim, porque elas podem ter uma abertura. Falar que eu não tô triste, falar que que eu não me abateu. Mentira. É um sítio arqueológico. É surpresa que fica dentro da cidade. É uma coisa assim que as pessoas vindo ao Peru, vale a pena vir nesse parque, tem um pouquinho da história, então eu fiquei encantada mesmo.
Eu estou no Parque das Águas. É o maior parque do mundo de fontes de água. Eu passei por debaixo de uma fonte de água e não molha. Eu fiquei encantada com esse tipo de parque público. Demorou muito tempo lendo o dossiê. Que era fundamental. E leu mal. Entendeu? Se você vê um filme... Acho que ela tava com noção total. Eu sabia tudo que estava escrito ali. Eu acho que a equipe toda aponta erros desnecessariamente. Mas olha só, Pedro, tanto que a gente foi no mercado municipal e eu raciocinei sobre isso e falei pro Nico, nós vamos voltar e vamos deixar só R$1.000 com eles e eu vou pegar mais 1.000 porque eu quero comprar ao máximo possível. Eu posso sim dividir a minha culpa com todos. Eu vou tentar pular, filmar, gritar e eu espero, gente, que eu chegue vivo até aí. Ai, meu Deus, e agora? Ai, eu vou, meu Deus! Vale a pena voar, vale a pena sentir essa sensação, né? Mas eu prefiro a Andréia com os pés no chão. Eu acho que não vai ser fácil. Eu acho que o grupo pode entrar muito em conflito nessa sala. Vai ser complicado. Sala de reunião tudo pode acontecer. E que experiência eu tenho? Se eu tivesse experiência, eu não seria o aprendiz, eu seria o Justus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cacá. Boa noite, Roberto. Boa noite, Renato. Boa noite. Bom, prontos para começar. Eu vou introduzir o assunto diretamente no que eu considero a pior coisa que aconteceu nesta prova. Vocês lembram o que eu já chamei a atenção lá no início, que as duas equipes, vocês e a equipe que nos assiste agora, cometeram um pecado capital, que foi não utilizar o dinheiro, não entender o tal do dossiê. Aí eu sei que tanto a Michele quanto a Mônica chamaram atenção para o fato de que esse dinheiro devia ser utilizado. Acho que a Michele foi, inclusive, muito contundente. Me conta como foi isso. Desde o princípio eu falei que nós tínhamos que gastar todo o dinheiro. Eu queria comprar o máximo possível. Talvez um pouco de precaução, a primeira tarefa, ou com medo que faltasse dinheiro para alguma outra coisa. Não, vamos levar 20 caixas. Não, vamos levar só 10. Então foi uma coisa assim. Você tem algum problema de capacidade de persuasão, de convencer as pessoas das coisas? Por que você não conseguiu convencer ele de que isso era verdadeiro? Não costumo ter problemas, mas ele era o líder. E eu encontrei com a Michele, era meia-noite, depois que a gente foi montar a barraca. E ela me falou, o Nico não comprou o dinheiro todo. Eu falei, como assim? Ela falou, não, mas ele não gastou, ele não comprou. Eu falei, mas o dinheiro era pra comprar. Como você deixou ele fazer isso? Eu fui incisiva até com ela. Ela falou assim, mas eu não pude fazer nada. Claramente, vocês duas, principalmente você, claramente quem não permitiu, quem, de uma certa maneira, empatou essa questão de utilizar o dinheiro foi o senhor Nico Quigg. Sim. Sim. No final do dia, ao final do dia, Mônica, você também terminou com dinheiro nas suas mãos, não foi Sim. só o Nico. R$500. Terminei com R$500.
Quer dizer, você que disse e que afirmou peremptoriamente que ele não deixou gastar, você própria terminou com dinheiro nas mãos. Como é que você explica isso? Porque você o acusa de ter impedido e você tinha dinheiro vivo na mão. E tinha autonomia para gastar. Tinha. E por que não gastou? Porque eu já tinha comprado tudo no mercado que eu precisava, eu já tinha conseguido a parceria da loja de tudo que eu queria, e os R$500 ele me disse que queria de troco. Quanto ao marketing, aqui é o seguinte, eu vejo aqui, vamos rapidamente, só para... Bom, primeiro que vocês fizeram, vocês não são muito detalhistas e muito afeitos a uma estética apurada, né? Olha este material. Assim, parece um trabalho de escola. Para mim aqui, o líder é o Raul Boesler, né? Que bem eu fiz essa ressalva. Que bacana, né? E pedi uma caneta preta para que colocasse um asterisco do outro lado do líder, porque daí agora, tá bom, líder. O que interessa para quem vai comprar verduras e frutas na feira? Quem é líder? Que líder do quê? Vocês estão falando assim, nem precisa botar líder. Quando põe, também não põe errado. Bom, mas por isso que eu não insisti, mas eu fiz a ressalva porque... A outra coisa é o seguinte, se eu quero apresentar... e se eu quero usar um chafariz bom, né? Ou melhor dizendo, um bom chamariz para a minha feira, eu vou usar esse tipo de material quando eu quiser mostrar uma fruta, vamos só falar da laranja, ou vamos usar este tipo de material feito pelos concorrentes? Porque quando você fala assim, eu fiz ali na hora tal, e eles fizeram quando? E por que eles conseguiram? Dá para comparar? Quem cuida mais de estética? Quem merece ganhar uma prova como essa? Neste sentido de marketing. São iguais condições, né? Temos uma limitação incrível, estamos ferrados, temos pouco tempo, não temos nada. O outro também. Hello? Bom, eu queria pedir espaço para dar minha visão geral. A gente tratou de muitos assuntos. Eu discordo que a gente não entendeu o dossiê. Eu acredito que a gente entendeu o dossiê, a gente entendeu que a gente tinha uma quantia de dinheiro, teria que transformar em produto, para depois transformar em dinheiro novamente. Isso é uma coisa clara. Pelo menos para mim, eu acredito que para a Michelle também estava muito claro. Se vocês entenderam isso, a gente não entendeu, assim. A gente não agiu assim. Por quê? A gente esqueceu isso durante o processo produtivo. A gente cometeu uma série de primeiro falhas. Você entende e depois você esquece. Exatamente, foi isso que aconteceu com o grupo. Foram detalhes que aconteceram por falta de planejamento. Não houve uma nomeação de funções. Você meio que culpa o líder pelo fato de não ter havido uma distribuição de tarefas eficiente. É isso que eu entendi? Eu acho que o primeiro fator determinante foi a afobação. Por uma falta de liderança. Quando eu vim para cá, eu vim para aprender a ser um líder. A ideia de que eu ganhei aquela primeira tarefa no circo me fez muito bem. Mas, ao mesmo tempo, me amedrontou, eu te confesso. Eu vim para cá para aprender com vocês. E é óbvio que eu vendo que eu tenho talentos, eu tentei ser o quê? Uma pessoa que incentivasse os talentos de cada qual. Isso é um discurso que eu considero de perdedor. Eu só gostaria de observar que eu estou vendo aqui nessa nossa sala de reunião um comportamento do Amon e do Raul muito parecido com o que eu vi na feira, como vendedores. Estou vendo vocês, até esse momento, apáticos. Eu senti nos outros 4 mais pegada. Fiz até comecei a cantar lá, o Amon vai tocar, o preço vai baixar, presta atenção no violino. Andava para um lado para o outro, o Amon com o violino dele várias vezes, talvez não foi na hora que você chegou. Não, eu vi ele tocando, eu vi. E eu gritava, eu falava alto, o violino vai começar, o preço vai baixar, tá baixando, vamos aí, né? Então eu discordo do apático. Do outro lado, eu acho que eu fiquei mais no lado braçal. Então, eu não concordo muito com a minha apatia com o Kaká. I'm sorry. Eu acho que onde eu errei foi que tão importante quanto ser é parecer. Na hora que o Kaká estava lá, eu estava tão concentrado na tarefa que eu me lembro de ter visto ele de relance. Mas eu estava muito preocupado em trazer clientes. Eu trouxe muitos clientes com o violino. Queria só retomar um ponto que o Pedro colocou lá atrás, não queria deixar passar. Eu queria te dizer o seguinte, te perguntar, na verdade. As derrotas sempre estão cheias de profetas póstumos.
que avaliam o que aconteceu para trás e enxergam todas as falhas. Mas o problema é que no mundo dos negócios, esse tipo de análise só nos garante um aprendizado na próxima tentativa. E não tem nada que garanta que você vai ter uma próxima tentativa. Então é importante que essa análise que você fez tão brilhantemente depois, aqui na sala, seja utilizada durante a tarefa, de preferência no início, para que vocês possam ter um desempenho melhor. Posso colocar um ponto? Eu não sei se a gente tem aqui o cronograma de ação que me foi pedido para ser executado, que eu fiz antes das 4 horas da tarde do dia anterior da feira. Você fez sozinho isso? Eu não posso ter falsa modéstia. Fui eu que fiz, que ordenei as tarefas da maneira que eu achava que, antes de trazer essa análise aqui para vocês, da maneira que eu achava que a gente... E o cronograma não foi respeitado? O cronograma foi ignorado. Nesse cronograma, eu coloquei... Atenção para isso? Chamei a atenção para isso. O cronograma tinha uma coisa que eu acho que seria fundamental para a nossa vitória, que era um tempo de descanso dos integrantes. Essa é uma posição ativa. Essa preocupação, desculpe, peraí. Essa preocupação com o descanso, quando é para trabalhar, e você sabe que vocês iam ter 3, 4 dias para dormir o que vocês quisessem. Se eu tenho pouco tempo, eu preciso usar o tempo. Se a Michelle tivesse dormido, talvez ela teria se atinado ao item central dessa... Que era o quê? Peraí. Que era conseguir vender o produto, Perdão. A Michelle? Não, isso é um grupo, né, Michelle? Ela estava responsável pela parte financeira. A gente tentou respeitar o cronograma. Mas ela foi que chamou a atenção, que queria gastar o dinheiro e vocês não quiseram. A gente tentou respeitar... Ela precisava dormir para falar de novo, com mais ênfase. Ao lado do irmão e do Raul, o seu desempenho ficou aquém do desempenho da Michelle, da Mônica e do Nico. Até porque a energia que eles demonstraram durante a feira foi muito grande. Eu queria te perguntar, então, o problema então é que o descanso foi muito curto? Não, é isso que impediu você de entender o que você julga como energia, que para mim é capacidade de trabalho e não uma maneira efusiva de se colocar durante a feira. Eu avalio a energia pela capacidade de gerar resultado em termos de venda para o seu grupo. E me surpreende que você não avalie da mesma maneira. Esteja me perguntando o que eu defino por energia. Energia é a capacidade de alavancar as vendas. Eu presenciei vendas sendo realizadas pela Michelle, pelo Nico, pela Mônica, pelo Raul e não presenciei vendas sendo realizadas pelo Amon, porque ele estava tocando, pude presenciar isso acontecendo e também não as presenciei por você. Preciso partir para o individual e eu vou começar isso chamando mais uma novidade do aprendiz, que são as perguntas feitas pelo nosso terceiro conselheiro que está lá em casa. Vamos ouvir um pouco das opiniões. Tem alguém elogiando você, Nico? A Marta Guedes acha que o Nico Puig deve render muito. A Josiane Silva acha o Amon Lima o pior de todos. O Joca Silva diz que Michelle Birkoyer já tem pose de executiva. Resta saber se ela se sustenta na competência. A Lizzie Cohen diz que o Amon Lima foi para jogar sério, que ele quer ganhar. A Mariana Sampaio diz que esse elenco fica muito nervoso na frente do justo. Esse nervosismo está atrapalhando o desempenho de todo mundo. Raul Boesel tem jeito de campeão. Quietinho, chega até a final desse jeito. Cuidado, hein? E quietinho não sei se chega, não. Eu preciso ouvir também. Né? Comer pelas beiradas. Essa é a tua teoria, né? Enfim, Pedro Nercesian ainda está apagado no jogo. Olha aí, o pessoal de casa falando. Esse é o nosso conselheiro virtual opinando. Nós vamos continuar tendo a opinião das pessoas. Eu nunca li comentário do meu público na sala de reunião. Então, continuem opinando, porque a opinião de vocês é muito interessante para nós. Vamos para a avaliação individual agora. Eu vou começar com o Amon Lima, da esquerda para a direita. Quem que mais contribuiu com essa derrota, na sua visão? Eu acho que o nosso maior problema esteve no princípio, numa falta de planejamento, e acho que isso se deve à falta de liderança, né? Por esses motivos eu indico o Nico. Mônica Carvalho. Eu levaria o Pedro. Chegou a deixar o caixa aberto na feira com todo o nosso dinheiro, que poderia ter voado, poderia ter sido roubado. Então, assim, foram alguns detalhes que me incomodou, eu levaria o Pedro. Raul Boesel. O Pedro também. Ele gosta de questionar muito, discutir, eu acho bom. Mas desde que você tomou uma decisão e acha que é essa a resposta, não precisa voltar mais nesse assunto. Então, mesmo que você esteja convencido de que a decisão não foi boa para o grupo. Você não gosta das pessoas que questionam? Não, eu gosto das pessoas que questionam, mas eu acho que como um grupo a gente decide que isso aqui é o certo, vai em frente. Então a decisão está feita nisso aqui. Ok, tá claro. Bom, Pedro. A gente teve uma série de falhas e cada um fez o que queria. Mas por que a caixa ficou aberta?
Porque eu tive um esquecimento depois de 25 horas acordado. Se eu tenho liderado... Ninguém adicionar dinheiro na sua casa. Se eu deixo um liderado sem dormir, eu não posso cobrar ele uma atenção, 100% da atenção dele. É humanamente impossível. Eu tô preocupado com o futuro seu no aprendiz, com as tarefas que ainda vem por aí quando você quer dormir tanto nesse programa. Eu trabalho com evento. Você tá indo para Eu trabalho com evento há 5 anos. Você tá indo com um resort para passear? Não, de maneira nenhuma. Eu trabalho com evento há 5 anos. Meu primeiro evento grande foi no Morro da Urca. Eu cometi esse erro. Eu deixei minha equipe sem dormir. No final, a gente estava brigando com os contratantes, estava todo mundo de mau humor e foi exatamente o que aconteceu na nossa tarefa. Bom. Não acredito que tenha sido pior. Eu acredito que eu tomei a decisão. Posso falar um negócio? Se vocês dormissem 24 horas em 1 hora desse 10 mil reais e ganhar essa tarefa, eu tô nem aí. Você tá dormindo, você tá acordado, exatamente. Não importa isso. E eu acho que a gente nunca cobro, eu olho sempre o resultado. A forma que vocês chegaram lá está sendo avaliada agora porque vocês perderam. Bom, quem é a pessoa que você acha que foi a pior? O problema foi a falta de visão geral sobre a condição financeira do projeto. Por isso, analisando a coisa, eu vejo que a Michele, que era responsável por isso, deva vir para a segunda parte da reunião. Michele, na tua visão? Quem colaborou menos, eu acredito que tenha sido o Pedro. Isso já era uma opinião minha antes dele me indicar. Ok. Bom, cabe agora ao líder quem você vai trazer para a segunda parte da sala, onde um dos 3 vai ser demitido e por quê? As 2 pessoas que eu trago, Amon e Pedro. Ok. Então a Mônica Carvalho, o Raul Boesler e a Michele Bicoyer voltam para o Sheraton São Paulo da FTC. Preparem-se para a segunda e importante tarefa desse programa. E o Pedro Encesian, o Nico Puig e o Amon Lima aguardem lá fora. Vou saber a opinião dos meus conselheiros de quem eu devo demitir. E já chamo vocês para a gente liquidar essa fatura o mais rápido possível. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar com o Kaká, que é o nosso estreante. Quem eu devo demitir agora nessa última sala de reunião? Eu demitiria o Amon. Eu acho que o Amon foi o que menos contribuiu. E das coisas que ele colocou aqui, eu não senti uma pegada. Ok. Renato Santos. O Pedro não participou ativamente do processo de venda e durante as quase 3 horas que eu passei com o grupo durante as vendas na feira, foi o elemento que menos contribuiu. Então, a minha recomendação, até porque a questão do profeta póstumo, aquele que diz o que aconteceu de errado, quando não é mais possível reverter e não se coloca no momento decisivo, me incomoda bastante e eu aconselharia a demissão do Pedro nesse episódio. Ótimo. Bom, então, vou chamar os participantes e vou decidir qual dos 3 vai ser demitido. Pamela, peça para eles entrarem. Vocês podem entrar na sala, por favor. Obrigado. Muito bem. Eu vou começar com você, Amon. Por que eu não devo te demitir? Em relação ao programa, eu sou um apaixonado pelo Aprendiz. Eu adoro esse programa de uma maneira que não tem ideia. Eu já falei, sou fã também. Se você é tão apaixonado, eu vou te mandar para casa para você ficar assistindo o programa. Porque aqui você vai conseguir assistir. Não, eu quero estar aqui dentro. Eu quero estar aqui dentro porque eu quero ganhar esse programa. Eu venho aqui para ganhar, eu não venho aqui para brincar, não. Eu trouxe o diferencial para nossa barraca. Porque tu nunca vai ver uma barraca de feira com violino. Isso foi ideia sua do grupo? Foi minha. Logo no início que foi dada a tarefa, a primeira coisa que eu falei, imediatamente eu Não, mas a tua ideia, que seria Nico, a tua ideia era eu tocar com a Michele. Porque eu sei que eu consigo atrair pessoas tocando, né? A gente falou que nós não usamos a celebridade, eu usei a minha celebridade, eu usei o que eu tenho de melhor. Por isso que eu tenho que ficar nesse programa. Ok. Pedro? Eu penso que nessa prova, o determinante para a nossa derrota foi realmente a falta de planejamento. E nesse ponto, eu fui o líder nesse sentido. Porque eu fiz o cronograma. Todo mundo foi líder, Nico, menos você? Não, nesse sentido. E que foi o sentido determinante. Então você não tomou atitude nessa hora para mudar esses fatos? Porque você já viu um artista apaixonado? Um artista apaixonado, você não segura essa pessoa. O Nico não ia não dormir naquela feira de maneira nenhuma. Não adianta eu tentar convencer o Nico. Nem tentou? Eu tentei convencer. Eu tentei, é impossível. Nico, você. Bom, Roberto, primeiro eu queria dizer que eu não tirei o crédito do Amon. Ele é o violinista, mas a sugestão do violino foi minha. A segunda coisa, todos queriam ser líder.
Todos queriam um líder. Todos queriam um líder, mas vocês não deixaram nem eu me colocar. Quando a primeira sugestão que eu falar, que foi a do violino, referente ao Amon, você já veio me cortar e eu te puxei e falei assim, posso pedir uma coisa? Deixa eu dar a ideia. Depois a gente vê se ela é descartada ou não. A mesma coisa... Não. A mesma coisa... Não, eu estava querendo me colocar. Eu não me sentia ameaçado por ninguém mesmo, porque eu estava conhecendo vocês todos ali. Naquele exato momento. Eu tenho respeito por todos, é diferente. Agora, uma coisa... É certa. Eu estou aqui para trabalhar minha assertividade. Eu não estou falando que eu cheguei pronto. Houve aqui uma acusação de que a gente tentou usurpar a sua liderança, de que a gente invadiu a sua liderança. Você falou para mim, você falou, você se sentiu ameaçado, eu só me defendi. Você se sentiu tanto que você está dizendo que a gente usurpou a sua liderança. Que liderança a gente usurpou? Se a gente lê o dossiê no Sol... usurpou? Você é que usou a palavra eu usei uma outra palavra... E eu só me defendi. Sabe o que está acontecendo aqui? Todo mundo eu queria fui sempre tão sapatinho para poder ser respeitoso aos demais, que agora que eu estou me colocando, fica parecendo que eu estou querendo... De maneira nenhuma. Você falou, todo mundo queria ser líder. A gente queria um líder, a gente não queria ser líder. Eu não poderia fazer coisas sendo que eu não estava presente. Como é que a gente vai definir o cronograma, Nico, se o líder não está lá? Tu que tinha que definir o cronograma de ações. Eu não fui clonado ainda, querido. Eu não tenho como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então tu tinha que estar fazendo essa parte e essa foi a questão. A gente estava completamente sem planização. Desculpa estar tendo que ser duro com você, mas é porque se esse homem vai contar esse dedo pra mim, o sonho vai acabar. Você pedir desculpas pra mim numa sala de reunião. Você pode pedir lá fora eu quando a gente peço estiver tomando uma cerveja. Exatamente. Bom, eu avaliando, observando, eu tomei uma decisão difícil, mas importante. Aprender é uma consequência. Isso me importa muito quando eu tomo essa decisão. Todos queriam ser líderes nessa tarefa. Se eu sou o líder dessa tarefa, podem ficar querendo, porque não vão ser. Porque se a responsabilidade é minha, a decisão é minha. Eu sou o diretor do projeto. Paixão às vezes cega. E o respeito excessivo é diferente de passividade. Não pode respeitar demais e não deve se desrespeitar. Mas quando você não toma o pulso de uma situação, pelo teu próprio estilo querido de ser humano que você é, você acaba prejudicando a sua própria tarefa e a sua própria liderança. O fato dos outros terem tomado o pulso porque havia uma lacuna deixada pelo líder, na minha opinião, fez a diferença. Se eu analiso friamente o Nico Puig como um executivo participando de um programa de negócios, ele morre aqui. Nico, lamento, você está demitido. Com muito respeito, eu agradeço e deixar claro que eu tentei fazer o meu melhor, mas principalmente em respeito a todos vocês, tá? Enfim, talvez seja isso mesmo. Talvez eu seja melhor pessoa do que líder. É isso. Boa sorte a vocês dois. Obrigado, e boa sorte na sua vida. Obrigado. Obrigado. Bom trabalho. Vamos agora para a segunda tarefa, que não vai ser fácil. Vamos ver o que acontece. Envergonhado, talvez. Mas a vergonha é de mim mesmo, porque eu sei que as pessoas que me amam, elas vão me abraçar e vão me receber bem, do mesmo jeito. Vitorioso com 1 milhão ou vitorioso sem ele. Lembrem de mim, por favor. Não, você tá com a gente no final. Mas eu tô aqui para aprender. Eu só tenho 40 anos. Ainda dá tempo.